Eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou em meu coração. Ela é só um início daquilo que eu quero talvez falar esse mês, se assim Deus me permitir. Mas esses dias, sabe, em um lugar confortável, em uma vida, 15 dias em uma vida confortável, como ele perguntou, de Mustang, de comidas maravilhosas, de grandes parques e de grandes luzes. Eu só lembrava de um texto de João, de Isaías também diz, que um povo que vivia em grandes trevas viu grande luz. E nenhuma luz é mais forte do que aquela luz que brilhou no nosso caminho, chamado Jesus Cristo, porque Ele é a luz do mundo. Então nessa noite eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou em meu coração, e se você quiser anotar para depois você compartilhar, não sei, o tema dela é desespero pela tua presença. E a galera colocou esse nome aí, Let It Flow, é um texto, é uma frase que eu sempre uso. Quando alguém chega para mim e diz, pastor, eu estou com vontade de fazer algo, eu falo o quê? Let it flow. Deixa fluir. Se o Espírito Santo de Deus está falando com você, deixa fluir. E a palavra do Senhor diz em Êxodo 3, de 1 a 6, conta a história de um homem chamado Moisés, aquele que foi tirado das águas, em uma época. E a palavra do Senhor diz assim, Êxodo 3, de 1 a 6. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, no meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Senhor Jesus, eu quero te pedir que cada palavra aqui liberada seja como uma semente, e que cada coração aqui presente, aqueles que estão online, seja como uma terra boa, que vai cair e vai produzir. E uma das coisas que Deus compartilhou comigo, sabe, é que muitas vezes nós somos como Moisés. Nós somos como homens e mulheres como Moisés, Ricardo, que eles foram tocados pela glória, eles viram a glória. Moisés, ele viu as maravilhas no deserto, ele viu maravilhas no Egito, ele viu maravilhas em muitas coisas, e muitas vezes nós somos como Moisés, nós vemos maravilhas de Deus aqui. Quantos aqui já viram grandes maravilhas de Deus aqui? Nós olhamos, enxergamos várias maravilhas de Deus, cura, restauração, libertação nos encontros, vemos, sabe, muitas coisas, vemos o mover de Deus, olhamos a Deus
parar a chuva, ou Deus fazer chover. Eu já vi alguém orando dizendo: Senhor, faz com que essa chuva saia daqui e vá para o Nordeste. Eu estava em Belo Horizonte um dia e nós estávamos em uma escola e os homens, nós começamos a orar, as nossas mães ligando para lá dizendo: o que está acontecendo? BH tá caindo em água. E aí começamos a orar dizendo: Senhor, faz com que essa chuva vá para o Nordeste. No outro dia, trouxeram os jornais, que na época eram jornais impressos, e eles começaram a mostrar e dizer: olha, lá no Nordeste, por rumo do Crato, do Ceará, houve uma chuva que há mais de 10 anos não havia. Sabe o que é isso? É o poder da oração, porque o poder o justo tem os seus efeitos. E sabe de uma coisa? A Bíblia relata que Moisés chega diante da sarça e ele fica com medo. E a Bíblia diz que o fogo queimava em meio à sarça, mas a sarça não se consumia. Então Moisés olha, Deus fala para Moisés: Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Sabe, muitas vezes nós nos acostumamos tanto com a santidade de Deus, que nós achamos que Deus é como nós. Deus é santo. E o fim último da sua glória é glorificar a si mesmo. John Piper escreve isso. Então, sabe, nos acostumamos. E a Bíblia diz que a sarça, e ele ficou impressionado porque a sarça queimava e ela não se consumia. Aí ele se aproxima de Deus e Deus fala, e ele: Senhor, o que é isso? Ele diz: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. E aqueles que se aproximam de mim, santo me mostrarei, diz o Senhor. E a palavra do Senhor diz que Moisés, o seu rosto foi coberto. E ele teve medo de olhar para Deus. E sabe de uma coisa? A minha oração nesses dias em meio a todo o glamour, em meio a toda estrutura, em meio às igrejas tops, eu comecei a orar dizendo: Senhor, não retira de mim a tua presença. Tem lugares que você vai, e eu não estou falando de igreja nenhuma aqui, eu estou falando de mim e daqui. Que ela está toda organizada, o louvor está perfeito, sabe, as coisas estão fluindo humanamente. Mas sabe de uma coisa? Não sei se você é como eu. Quantos creem que Deus está em todos os lugares? Deus está em todos os lugares porque Ele é o quê? Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele está em todos os lugares. É capaz de Deus estar aqui agora, e eu tenho convicção, e Ele está lá naquela praça da primeira rua da cidade, onde tem um bar GLS, LGBT. Mas sabe de uma coisa? Há uma diferença. Onde tem fome e sede, Ele se manifesta. Onde tem fome e sede, Ele se manifesta. E sabe de uma coisa? Moisés viu a manifestação de Deus. E sabe qual é a minha oração? É que Deus levante em nós, sabe, uma geração em profunda busca, não por conhecimento apenas, não por uma experiência de culto, não por algum momento aqui, sabe? E sabe de uma coisa? Eu fico me perguntando: cadê as experiências da nossa juventude? Cadê as revelações da nossa juventude? Cadê? Sabe por quê? Porque nós estamos em busca de viver algo momentâneo, ou uma experiência aqui agora. Mas sabe de uma coisa? Eles não têm uma experiência no lugar secreto com Cristo. E se você não tem uma experiência, sabe? E sabe como você vai ter uma experiência? Talvez você possa adorar aqui
pregar aqui, liderar uma célula, mas se você não tiver uma experiência na carne com o Espírito, daqui um dia, eu não estou profetizando, eu estou vendo o que acontece na minha geração. Daqui um dia você está cansado, estafado, com burnout, com muitas crises. Sabe por quê? Porque você tem caminhado na força do seu braço. Sabe o que você faz? Você cansa. E a minha oração, assim como Moisés teve, sim ou não? Moisés teve, sim ou não? Várias experiências com Deus, irmãos. Eu estava com um amigo meu chamado Gil, e eu postei um monte de foto dele, e isso eu vou falar. O Gil, ele era o meu tal midinho. Quando começou a nova, nem existia a nova aliança, nós já andávamos juntos. Ele na adoração, desafinado, com a voz dele, aquela voz melosa. Ele foi o primeiro George da nova aliança. E o Gil, hoje ele mora em um país de primeiro mundo. E nós começamos a viajar mais ou menos uns 200 quilômetros de uma cidade para outra. Minha esposa estava e nós começamos a falar, sabe, do Espírito Santo. Das experiências que um dia nós tivemos com o Espírito Santo. E o Gil, por algum momento, ele foi acometido por uma frieza espiritual, por causa de um monte de problemas e muitas coisas. E ele entrou para dentro de um quarto, e eu estou falando isso porque muita gente sabe. Ele entrou para dentro de um quarto no nível de depressão e de angústia. E ele disse assim, cara, todas as vezes que eu cantava, o que eu lembro dessa canção, parece que um negócio me impulsiona dentro. Eu me arrepio todinho. É uma música que Jeremy Bowser gravou ela agora, mas ela é de 2003, do CD Som da Chuva. Que ele diz assim: Senhor, temos tanta fome, de Ti temos tanta sede. Sabe, nós não tínhamos nada disso daqui, irmãos. Nós não tínhamos essa estrutura, nós não tínhamos um telão de LED, nós não tínhamos isso, sabe? Mas sabe, nós tínhamos uma fome para conhecer a glória de Deus e manifestar essa glória. E sabe, muitos de nós hoje estamos acomodados, sabe? E a minha pergunta, qual foi a última vez que você teve uma experiência com o Espírito Santo, a não ser no domingo do encontro, irmão? Qual foi a última vez que você teve uma experiência que você entrou no teu quarto ou no lugar de oração e você começou a orar e parece que o teu quarto estava no céu ou o céu estava no teu quarto e você começou a experimentar a gloriosa riqueza de Deus dentro de você e você dizer, uau, eu não tenho outro amor, eu não tenho outra presença, é muito maravilhoso estar com minha esposa, é muito maravilhoso estar com os meus filhos, é muito maravilhoso estar de férias, é muito maravilhoso, mas sabe de uma coisa? Aquela presença que chega e muda o ambiente, aquela presença que chega e você diz, Ele está aqui, Deus está aqui, a sua glória está aqui, eu posso sentir nos meus poros a sua glória, a sua presença, o mesmo fogo que Moisés viu no Horebe, eu estou sentindo aqui dentro do meu quarto. Nós somos uma geração que temos muitas experiências no coletivo, mas poucas experiências no individual. E a minha meta agora é com que você tenha, você busque, você vá para o lugar secreto, você comece a orar, até orar de verdade. Porque a nossa tendência como homens, sabe o que é? É nos acomodar. A nossa como homem é, não, eu vou buscar o conhecimento. E eu vou falar uma frase aqui sobre o conhecimento. Você tem que buscar na fonte. Você tem que buscar, você tem que clamar, mas sabe de uma coisa? A coisa mais importante que você pode fazer com a sua vida é construir ela no lugar de oração. Sendo direcionado pelo Espírito.
uma geração que busca a face de Deus, que busca a presença de Deus mais que qualquer outra coisa, uma geração que ama a face de Deus mais que a sua própria vida. Êxodo 33, abre aí, Êxodo 33, 12 a 20. Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduza esse povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste: eu o conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envie. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e o teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: farei o que me pedes, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: peço-te que me mostre a sua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome. O Senhor, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Cadê a geração? Cadê a geração que diz: Senhor, mostra-me a tua glória? Cadê a geração que diz: Senhor, mostra-me a tua glória? Queima todos os amores rivais aqui dentro. Queima todos os amores rivais dentro do meu peito e mostre-me a tua glória. Senhor, o Senhor me chamou para ir. O Senhor me chamou para liderar a Aliança Jovem. O Senhor me chamou para marcar essa geração. O Senhor me chamou para tocar a vida das pessoas. Mas não me deixa ir se a tua glória não for comigo. Sabe por quê? Porque é muito fácil caminhar no automático, cara. É muito fácil caminhar no automático. Eu ouvi uma história essa semana de um cara que disse que falou assim: eu vou abrir uma igreja. E ele pegou e abriu uma igreja. E ele começou a sofrer. Por quê? Porque ele estava caminhando no automático. Ele achava, dizendo assim: é muito fácil abrir uma igreja. É muito fácil abrir um CNPJ. Agora, pastorear corações é uma das coisas mais difíceis que tem. Sabe por quê? Porque nós temos uma geração que não gosta de ser pastoreada. E sabe de uma coisa? Nós falamos muito sobre andar no Espírito. Mas a nossa geração é uma geração que anda tanto na carne, como diz Romanos, que eles não conseguem mais ouvir o Espírito. E a palavra do Senhor diz em Gálatas que aqueles que morreram, que conheceram Cristo, crucificaram a sua carne com suas paixões. E não viveram mais pela carne, mas sim pelo Espírito. E a minha pergunta é: cadê a geração que diz: Senhor, mostra-me a tua glória? Eu não vou sair daqui enquanto eu não ver a tua glória. Eu não vou dar um passo da minha vida sem o Senhor não for comigo. Sabe, nós somos uma geração que diz: Deus me chamou, Deus está comigo, Anabê. Então eu vou abrindo e vou rasgando tudo. E aí o cara, quando ele quebra a cara, quando ele apanha, ele diz: Senhor, cadê tu? Que eu não te vejo mais. E sabe, nós sabemos de um dos textos mais lindos da Bíblia, não só pela
a queda, mas pela restauração. Quando Davi, no Salmo 51, ele começa a escrever dizendo assim: Senhor, pequei, só contra ti pequei. Não foi o pastor que me fez pecar, não foi a igreja que me fez pecar. Eu pequei contra os céus, pequei contra a terra. Não sou digno de ser chamado teu filho. Mas sabe de uma coisa? Não retira de mim o teu Santo Espírito. Não retira de mim a alegria da salvação. Não retira de mim a tua presença. Não retira de mim, porque tu és tudo que eu tenho. Tua presença é tudo que eu quero. Eu não vou dar descanso. Eu não terei outra visão, a não ser que eu encontre um descanso pro Deus de Jacó. Porque um dia nos teus atos vale mais do que 1000 em outro lugar. Eu prefiro ficar na porta da casa do meu Deus do que 1000 em outro lugar, na tenda dos perversos. Minha alma, quem direi a você? O Senhor é meu escudo, o Senhor é minha fortaleza. Como a costa anseia pelas correntes das águas, assim o meu espírito clama pelo teu espírito, mais do que qualquer outra coisa, porque o teu amor é maior que a vida. E sabe de uma coisa? Eu te faço uma pergunta: o que você tem feito com o Espírito Santo dentro de você, querido? O que é que o Espírito Santo tem falado a você? Mostra-me a tua glória. Quase todas as perguntas que nós respondemos depois que nós chegamos de férias foi: quando é que o senhor vai voltar? O senhor vai embora? Meu Instagram choveu de mensagem de pessoas: pastor, o senhor vai embora? O senhor vai voltar? Pastor, quem pisa aí nunca mais volta. E eu peguei uma discussão com uma pessoa, ela diz: não, o senhor não fica mais aqui. É difícil mesmo, irmão. Você andar 200, 500 quilômetros e não ver um saco de lixo e um buraco. E quando você desce do avião aqui, que você entra no tropical, você chora. Mas sabe de uma coisa? Se Deus não for comigo. Ontem eu falei, quinta-feira nós temos oração aqui. Se você não está vindo, eu quero te despertar a vir. E na quinta-feira eu falei assim: olha, todo lugar, mais lindo que seja, todo céu que não tem Jesus Cristo, ele se torna um inferno na sua vida, querido. E todo inferno que você está vivendo, se Jesus estiver, ele se tornará um céu na sua vida. Então, nós precisamos ser uma geração guiada pelo Espírito de Deus. Uma frase que eu li, e ela ficou comigo, eu não peguei o autor, mas ela diz assim: você não pode se iludir só porque agora sabe mais sobre o Espírito Santo e leu mais livros. Deus não pediu para você ser uma biblioteca ambulante. Ele pediu para você ser cheio da personalidade dele. Deus te chamou para ser cheio da personalidade dele. E uma das características é o Espírito Santo. Nós sabemos que o Espírito Santo é um presente de Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é a parte de Deus que atua em nossas vidas. Se você é salvo, é por meio do Espírito Santo que está dentro de você. E o Espírito Santo, ele vai agir na sua vida de algumas formas. O Espírito Santo vai agir na vida do crente de algumas formas. E uma delas é convencer você do pecado. Se você tem o Espírito Santo, meu irmão, ele vai te convencer que você está em pecado. Você não vai viver uma legalidade, ou você não vai viver, eu acho, eu penso, a minha cabeça, o meu achômetro diz. Não, o Espírito Santo vai te convencer. O Espírito Santo vai garantir salvação para a tua alma.
A Bíblia diz em João 16 que Ele vai nos ensinar em toda a verdade. Lembra dos discípulos perguntando, Jesus dizendo, está chegando o meu fim aqui nessa terra, mas fique tranquilo que eu voltarei. Os discípulos começam a se desesperar e perguntam, como é que vai ser? Como é que vai ser? Nós vamos ficar só. Ele falou, fica de boa, fica tranquilo, que eu vou. Mas eu vou deixar o Espírito Santo, o Consolador, e Ele vai ajudar vocês em toda a verdade. E Ele vai ensinar vocês o caminho. Todos nós sabemos que o Espírito Santo foi um presente de Deus. E quando Jesus começa o seu ministério, o que acontece? Ele chega para João, e eu acho o João macho. Eu acho o João macho, irmão. Porque ele se encontra com João Batista. João Batista, a Bíblia diz que ele já está batizando no deserto. E ele se encontra com Jesus. Aí ele fala assim, eu preciso te batizar. Jesus fala, tu precisa me batizar, João. Aí ele, o que é isso, mestre? Eu não sou digno. Ele falou, você precisa me batizar para cumprir toda a verdade. Para começar algo aqui. E sabe de uma coisa, irmão? O ministério de João Batista ia durar só até ali. Sabe por quê? Porque ele profetizava. Eu não sou digno de amarrar as suas sandálias. Eu vos batizo com água, mas virá um muito mais poderoso do que eu, que vos batizará com fogo. E sabe de uma coisa? João Batista chega, Jesus está lá, e ele diz, bora João, me batiza. Eu preciso cumprir meu propósito. E a Bíblia diz que quando Jesus está sendo batizado, o que acontece? O que acontece? Uma pomba. Em muitos lugares o Espírito Santo representa uma pomba, mas não tem nada a ver não, viu, irmão? O Espírito Santo de Deus é mais que uma pomba branca da paz. E a Bíblia diz que o Espírito Santo repousou sobre Jesus. E o que foi que ele disse? Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Uma das características do Espírito Santo na sua vida é confirmar aquilo que Deus te chamou para realizar, para colocar dentro de você esperança, alegria, te convencer do pecado, sabe, te exortar, edificar a sua vida e te levar a um nível maior. Então todos nós precisamos entender que nós precisamos ser cheios do Espírito. E você não é cheio do Espírito apenas no domingo, irmão. Você não é cheio do Espírito apenas, sabe, na célula. A célula é um lugar bacana, mas você precisa ser cheio do Espírito todos os dias. Você tem que buscar viver essa vida de profundidade. Sabe por quê? Porque quem tem vida de relacionamento com o Espírito, ele vai ser guiado pelo Espírito. Eu lembro quando eu me converti, quando eu comecei a orar para que eu sentisse o Espírito Santo, eu achava lindo demais o mover de Deus. Eu acho lindo, irmão. Não tem nada, sabe? Você pode produzir fogo, você pode produzir fumaça. A gente sabe fazer essas coisas. Olha aí, ó. Nós sabemos fazer isso, né, Mailton? Produzir um ambiente, apaga a luz aí para mim. Taca fumaça. Nós sabemos produzir, irmão. Agora fecha os olhos. Imagine você agora no paraíso. Jesus te pegando pela mão, te levando para um lugar que todo sofrimento vai embora. Liga a luz aí. É fácil. Mas sabe de uma coisa? Quando você se encontra com a glória dele, naquele lugar da habitação, sabe aquela glória que te rasga, aquela glória que toca você, e você diz assim, Isaías 6, Senhor, eu sou pecador.
Até ontem eu estava profetizando sobre os meus irmãos, dizendo que eles eram linguarudos. Mas agora eu vi a tua glória. Ai de mim, ai de mim, ai de mim, ai de mim. Não é ai deles, é ai de mim, é ai de mim. Então a glória de Deus, quando ela te toca, o Espírito Santo, quando ele vem sobre você, sabe quais as maiores crises que talvez você não tenha, mas eu tenho? É ver pessoas que um dia foram tocadas pela glória de Deus, pessoas que foram marcadas pela glória de Deus. E algumas pessoas perguntam assim: pastor, e fulano de tal, ele foi tocado pela glória? Meu irmão, eu não sou advogado do Espírito Santo. Mas quem é tocado pelo Espírito Santo vai produzir frutos que mostram o arrependimento. Já falei que uma das coisas lindas é que quando Davi peca, ai, irmão, Romanos 8, e depois eu quero que você leia em casa. Ele vai começar falando sobre andar na carne, andar no Espírito. E ele começa, sabe, uma defesa, que nós somos filhos. E quando ele fala da palavra filhos, ele fala do original, é o nome grego, né, huios, que significa filhos maduros de Deus. Então aqueles filhos maduros de Deus são filhos que andam pelo seu Espírito. Eu lembro que um dia eu me converti, e aí eu comecei a orar buscando o Espírito Santo. Eu quero ter uma experiência com o Espírito Santo, eu quero ter uma experiência. E um dia um amigo meu chamou para mim e falou assim: vamos na Broadway, vamos na danceteria. Eu já era crente, eu parei de beber, eu deixei de andar com algumas amizades. E parece aqueles testemunhos, né, de pentecostais. Mas aconteceu comigo, e eu não sabia muito sobre o Espírito. Eu estou dentro de uma danceteria, e aquele negócio dentro de você. E eu escutei uma voz que eu não entendia que voz era essa. Ele me disse assim: aqui não é o seu lugar. Quem já ouviu essa voz? Quem já ouviu essa voz, irmão? A gente tenta espiritualizar muita coisa. Naquela hora, eu estou ficando doido aqui dentro da danceteria, tudo escuro, um peão descendo no meio lá, um negócio esquisito. E o Espírito Santo de Deus falou: aqui não é teu lugar. E foi muito rápido, irmão, que eu morava em frente. A minha casa era como daqui onde está a mesa de som da Broadway. Do lado ali da Doce Arte, quem conhece sabe. E eu fui para casa. E eu lembro que eu me ajoelhei na minha cama, era uma beliche. Eu brigava mais meu irmão para quem dormia em cima, ou um dia para quem dormia embaixo. Era briga que faltava se matar os dois. E eu comecei a orar. E eu comecei a dizer: Espírito Santo, talvez nem te conheça, eu nem sei quem você é de verdade. Mas eu quero ser direcionado pela tua voz. Eu quero ser guiado por você. Todas as decisões da minha vida eu quero fazer sobre a tua direção, Espírito Santo. Eu não quero fazer nada na minha carne. Eu não quero tomar nenhuma decisão, seja de casamento, seja de filho, seja de viagem, seja de comprar uma roupa. Eu quero ouvir tua voz. Nós fazemos muitas coisas e muitas coisas quebram a nossa cara, sabe por quê? Porque nós fazemos segundo a nossa carne. Tem muitos de vocês que estão sofrendo, que estão apanhando de Deus, porque você não foi direcionado pelo Espírito. Você foi direcionado talvez pelo nível de conhecimento que você tinha. Talvez você foi direcionado por uma experiência, talvez do momento. Talvez você achou que era lindo tudo aquilo. E você foi. E você quebrou a cara. E sabe de uma coisa? Você agora tem vergonha de voltar. Mas não é vergonhoso voltar.
Vergonhoso é ficar estagnado naquilo que Deus não te chamou. Quando Jesus se encontra com Nicodemos, em João diz que Jesus se encontra com Nicodemos, Nicodemos encontra com Jesus à noite. Por que à noite? Porque ele estava com vergonha, de aparecer para quem? Para a multidão, porque ele era um dos homens mais importantes daquela época. A história diz que ele era um dos 70 homens mais importantes daquela época. Era como se fosse um ministro hoje. E ele ouve falar de Jesus. Ele é, um cara inteligente. E aí ele escuta falar de Jesus. E ele encontra Jesus no caminho de noite. E ele começa a ter uma conversa com Jesus. E ele diz assim, Jesus diz para ele: Nicodemos, para você ter uma nova vida, você precisa nascer de novo. Aí um cara inteligente, muito inteligente, diz: como eu posso nascer de novo? Voltando para o ventre da minha mãe? Jesus diz: Nicodemos, você não está entendendo nada. Eu estou dizendo que você precisa nascer do Espírito, porque o que nasce do Espírito é Espírito, e o que nasce da carne é carne. E se nós somos guiados pelo Espírito, a Bíblia nos relata que nós somos como uma folha seca. O Espírito sopra aonde quer. Então, se você é guiado pelo Espírito, você vai ouvir a voz do Espírito. E sabe de uma coisa? Nós queremos ouvir a voz de Deus nas grandes coisas, sim ou não? Isso é lindo. Todo mundo quer ter uma experiência de ouvir a voz de Deus em alguma área. Alguns, talvez, Deus vai falar pelo Espírito. Outros, talvez, Deus vai falar. Um dia eu estava aqui no culto e eu cheguei. Quando eu cheguei aqui, eu tinha acabado de comprar um tênis da Adidas, novo, lindo. E eu entrei. Quando eu entrei, Deus falou para mim assim: tu vai dar esse tênis. Eu falei: Senhor, eu compro outro. Espero chegar, divido em 10 parcelas. E aí eu estou aqui. E eu vou para esse canto aqui, oro com a galera e volto de novo. E o Ricardo, eu nem sabia que era ele que ia pregar hoje, que ia cantar. E aí o Ricardo está aqui adorando com essa voz maravilhosa, que quando eu entro eu atrapalho eles, querendo cantar. E sabe, Deus falou comigo: dá o tênis para ele. E aí, jovem, tu não vai dar o tênis para ele não? Eu falei: Senhor, eu vou sim. Eu quero ser guiado pelo teu Espírito. E eu tirei o tênis, e ele estava adorando aqui de olho fechado. E eu lembro que eu dei o tênis, e foi um mover de Deus. Ninguém entendeu nada, eu acho. Mas eu sabia o que eu estava fazendo. E a palavra que eu tinha naquele momento, era que os pés dele é formosos. E ele precisava de sandálias novas para caminhar. E um dia eu estou, agora, essa semana, em um lugar maravilhoso, uma fonte jorrando. Deus falando assim: olha, o meu amor é como uma fonte jorrando, inesgotável. E aí Deus fala para mim assim: lembra daquele dia do tênis? Eu estava te ensinando a ouvir a minha voz. E os teus pés são formosos. Os teus pés vão tocar as nações. E eu estava onde, irmão? Eu estava em Orlando. E eu orei, ouvi Deus, frio. E eu fui para dentro porque estava quente. Quando eu venho de dentro da casa, eu entro na casa. O rapaz que eu estou na casa dele olha para mim e diz: cara, faz hora que eu brigo com Deus. Eu não falei nada, eu não balancei coqueiro, eu não fiz nada, eu só olhei para minha esposa. E aí ele falou: faz hora que o Espírito Santo de Deus fala algo comigo, pastor. E eu vou ali, e ele entrou para dentro do quarto. Quando ele voltou com um tênis
para mim, na mesma forma que eu dei para o Ricardo. Ele me deu o tênis. O que o Espírito Santo de Deus tinha falado agora há pouco comigo? Talvez é um pequeno detalhe para você, mas para mim é tudo. Sabe por quê? Porque eu consegui ouvir a voz dele. Não é pelo tênis, é por ser direcionado por Deus. Quantas coisas você já fez e você não foi direcionado pelo Espírito? Eu não quero gerar condenação sobre você aqui agora. Eu quero gerar misericórdia sobre você. Quantas decisões você tomou sem ouvir o Espírito Santo? Talvez por causa da tua alma, da tua carne. E a minha oração hoje é Abacuque 3:2. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Quantos aqui já experimentou da fama de Deus? Quantos aqui já experimentou da glória, da beleza de Deus? O desejo de Deus não é que você viva no passado, mas que o passado te impulsione para viver algo novo, hoje, agora. Porque o tempo é esse. O tempo é esse. Para você viver, para você experimentar. E sabe qual é a minha oração? É que o conforto não nos domine, que a estrutura não domine o nosso coração, o dinheiro, a prata, o ouro não domine o nosso coração. Sabe por quê? Porque tem muitas coisas para vivermos, e se nós se perdermos agora, nós não vamos desfrutar daquilo que Deus tem no futuro. E a nossa tendência, e eu falei para minha esposa, é estar no confortável, na segurança, no lugar de paz. Mas sabe de uma coisa? Nós precisamos ouvir a voz de Deus mais do que qualquer coisa nesse tempo. Sabe por quê? Porque existe muitas vozes falando ao nosso coração, mas você precisa ouvir apenas uma, a voz de Deus. E se você veio esse local hoje, debaixo dessa chuva, debaixo de ruas alagadas, o Uber, eu tenho convicção que a dinâmica está lá em cima. Se você veio a esse lugar hoje, é porque o Espírito Santo, ele tem um propósito sobre a sua vida hoje aqui. E a minha oração hoje aqui é que você saia tocado para ouvir a voz de Deus. Sabe como é que eu comecei a ouvir a voz de Deus? Indo a uma loja de roupa. E aí vai uma dica para as mulheres. Você quer começar a ouvir a voz de Deus? Vá numa loja de roupa. Porque a mulher, ela quer comprar tudo, né? Tu já viu a mulher que ela vai no guarda-roupa, ela diz, eu não tenho roupa. Aí eu olho assim, oxente. E esse guarda-roupa, menino? É assim lá na casa de vocês? É dele. Eu preciso ir para um casamento. Aí abre o guarda-roupa. Amor, eu não tenho roupa. Oxente. Mas sabe de uma coisa? Porque a nossa tendência do consumismo, e eu falo dos homens também, que tem um pior que mulher, é ir numa loja. Quando você estiver numa loja, irmão, pergunte para Deus, comece a fazer essas coisas simples. Pergunte para o Espírito Santo. Espírito Santo, é essa? É essa? É esse tênis?
Quantas vezes, irmão, eu não estou querendo fazer um dogma ou uma religião com isso não, amém? Mas quantas vezes eu desci no calçadão, quando eu tinha apenas os 50 reais da virada de ano para comprar uma roupa, que minha mãe me dava, o prêmio do final do ano. E eu tinha que fazer milagre com 50 reais, comprar uma blusa, uma calça, porque o sapato era o mesmo. E foi assim que eu comecei a ouvir a voz do Espírito na minha adolescência. De Espírito Santo, é essa. Aí o Espírito Santo de Deus, eu estou ficando doido, será que eu estou ficando louco? Esse negócio de crente está me deixando doido. Aí eu ia na outra loja. Ah, não, porque o que é que tu quer? Não, eu estou olhando um sapato aqui, ou eu estou olhando uma calça. Ó, o cara tem essa daqui, acabou de entrar na promoção. E vendedor é bicho bom, né? Acabou de entrar na promoção. Quanto que é? A mesminha que eu acabei de olhar na loja. Ela era 50 e ela acabou de cair por 20. Eu falei, é essa. E você sair alegre com a sacolinha do camelô. Sabe por quê? Porque você ouviu a voz do Espírito Santo. Não por causa da calça, mas porque você ouviu a voz de Deus. Então meu desafio hoje aqui é para que você ame a presença de Deus. Mais do que tudo na sua vida. O lugar da presença, sabe aonde você é tocado. Onde Ele enxuga suas lágrimas. Onde Ele coloca você no colo. Onde Ele te reafirma. Aonde você escuta a doce voz do Espírito dizendo, eu estou aqui. O Espírito que o mundo não pôde receber, Ele habita em nós e estará conosco todos os dias. E a minha oração hoje, se você estiver ouvindo a voz do Espírito hoje, não endureça o teu coração. Não endureça o seu coração. Porque o Espírito Santo está falando aqui. Só que nós nos acostumamos. O Espírito Santo para alguns é uma pomba. Para outros é uma brisa suave. Para outros é um corvo alimentando Elias na caverna. Para outros ele é fogo consumidor. Para outros ele é uma brisa suave. Para outros ele é a voz do Espírito falando ao meu coração. Fique em pé.